né? Mais uma tarde de conversa, frente ao nosso primeiro congresso regional de licenciaturas PIBIT e residência pedagógica, envolvendo a UFAC, a UNIR e o IFRO, com a temática Contornos e Dimensões da Docência na Amazônia Ocidental. Então, eu me propus a falar um pouco nessa palestra, né, do que a gente tem feito desde a minha titulação, né, criando um grupo de pesquisa institucional na universidade a partir de 2017, e ao adentrar em 2017 no mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, que projetos de pesquisa nós temos desenvolvido, que orientações a gente tem feito, qual o referencial teórico, metodológico, epistemológico que a gente sustenta com nossas pesquisas. E, para isso, eu estou separando essa nossa tarde, de 14 até as 16, o tempo limite, em 3 momentos. Num vídeo em que o professor Cleilson vai passar para mim, eu pedi, onde eu me apresento um pouco, algumas atividades que foram feitas até 2022, eu não ampliei o vídeo ainda, e a partir de 2022 a gente vai falar nesse debate agora à tarde. As pessoas que tiverem, né, dúvidas sobre a atitude metódica que a gente sustenta frente ao referencial teórico, metodológico, fique à vontade para perguntar. É um momento para a gente ampliar conceitos e fazer os cursistas compreenderem a linha de pesquisa e os projetos de pesquisa que a gente desenvolve frente à instituição UFAC, em momentos de residência pedagógica, em momentos de grupos de pesquisa e em momentos de mestrado profissional, né? Então, eu vou pedir para o professor Cleito iniciar passando um vídeo, né, onde eu me apresento e coloco para vocês um pouco das atividades que a gente desenvolveu até do ano de 2022.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, nós temos um monitor na sala, que é o Gustavo. Gustavo, cadê você para a gente lhe ver, por favor? Gustavo Braga de Souza, que está nos auxiliando também. E é importante vocês verem o chat que ele colocou aí para nós, né? Que o papel dele vai ser passar também a lista de presença. É importante que vocês assinem essa lista para certificação, não é isso, Gustavo? Isso. Eu vou estar passando essa lista no final da reunião, para que essas horas sejam acrescentadas no certificado final de vocês, tá bom? Tá. Gustavo, eu te peço que tu passe assim, tipo, meia hora antes, porque a gente daqui, da onde a gente está, a gente vai correr para o FAC para a palestra final. Tá bom? Então, se tu puder passar meia hora antes, eu te agradeço, tá bom? Sim, eu vou passar sim. Então, gente, boa tarde a todos. O vídeo, eu acho que deu para vocês perceberem um pouco qual é a matemática sustentada por nós. Eu agradeço aqui de antemão ao Marcelo Santana, que está aí presente. Marcelo, deixa a gente te ver. Que Marcelo, se vocês observarem, eu sou muito visual, né? O vídeo tem escrito lá, Benime, né? Então, Benime é uma plataforma de vídeo que o Marcelo utilizou para fazer essas montagens, né, sobre a minha pessoa. E para montar quem sou eu, né, professora de matemática, eu sempre digo que a gente se constrói por várias mãos, né, em cima de rastros, de outros rastros, conforme Derrida, que é um filósofo também sustentado em nossas pesquisas. E para a constituição desse vídeo, eu mandei mais de, acho que umas 500 fotos para o Marcelo, para o Marcelo montar, para ele me dizer como ele me via professora de matemática.
Então, até a própria significação do vídeo, ela é importante para a gente compreender a teoria e a matemática sustentada por nós. Então, várias respostas tem no vídeo, né? Se a gente prestar atenção, o caminho, o percurso formativo tem no vídeo, né? E meu percurso formativo sempre foi caminhando, sempre que possível, junto com a professora Salete, que é minha irmã gêmea. Então, ela se faz presente nos meus vídeos e nas minhas caminhadas, porque ela está muito próxima com as pesquisas que eu sustento. Tanto eu conheço as pesquisas que ela sustenta, como ela conhece as pesquisas que eu sustento. Então, de antemão, eu preparei para vocês esse vídeo, né, para não ficar falando sobre quem sou eu, o vídeo já diz quem sou eu. E no segundo momento, eu preparei, eu não sei se tu consegue passar para mim o slide, Cleus, tu consegue? Que aí eu vou falando, eu te digo quando é, eu fico mais à vontade assim, do que eu passando sem estar olhando para as pessoas, sabe? Eu gosto muito de olhar para as pessoas. Então, eu preparei o nosso slide, são 28 slides para a gente conversar e depois a gente fazer uma roda de conversa dentro da perspectiva de matemática de cada um e o que cada um pretende desenvolver, né, no caminhar, né, da sua formação, que a nossa formação é sempre durante o percurso, é no percurso e é diariamente. Então, o mini curso que eu me propus a falar com vocês, junto com o grupo GPMAC, eu coloquei 8 pessoas para falar comigo, né, que eu deixei no final a gente fazer uma roda de conversa, que são justamente os meus orientandos. E se alguns colegas de outra instituição entrarem, né, meus colegas que fazem esse percurso em outras universidades puderem entrarem, né, vai ser muito bem-vindo para a gente fazer uma conversa. Então, eu trago como tema a mostra de produtos educacionais em matemática, oriundos do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática e do grupo de pesquisa, né, o GPMAC, o FAC, que é um grupo de pesquisa de práticas culturais em ensino de ciências e matemática, por isso que o nome, aliás, ensino de matemática e ciências, por isso que é MAC, né, matemática e ciências, em uma visão wittgensteiniana. O que é essa visão wittgensteiniana? É uma visão onde a matemática é significada para nós no uso em atividades, na prática do dia a dia, ou melhor, na praxis. Teoria e prática caminham juntas e à medida que eu vou significando essa prática em sala de aula, a forma de uso minha, ou seja, através da matemática acadêmica ou através da matemática cotidiana ou com o meu corpo inteiro utilizando para ensinar algo de matemática, é esse jogo de linguagem que é sustentado em uma visão wittgensteiniana. A matemática como um jogo de linguagem significada no uso em atividades. E Wittgenstein, né, na sua obra, que eles dividem a obra dele em duas, no primeiro Wittgenstein e no segundo Wittgenstein, no primeiro Wittgenstein, ele traz um dos seus aforismos, que é um dos aforismos que eu gosto muito, é não pense, mas veja. Por quê? Porque se eu olho, automaticamente, ao ver, eu vou refletir em cima do que eu vejo. E cada ser humano em particular dá um sentido e um significado àquilo que ele vê, no uso de suas práticas diárias. E através desse aforismo, a gente vai sustentando algumas práticas matemáticas que a gente vai desenvolvendo no âmbito do curso de licenciatura em matemática ou no âmbito dos projetos de pesquisa, PIBID de residência, ou nos grupos de pesquisa ou projetos institucionais. Pode passar. Mas, para isso, eu preciso entender o que é um produto educacional no âmbito da CAPES, né? No âmbito da instituição, né, que reelabora os documentos para a gente seguir. Porque, como se diz,
Wittgenstein também diz, toda regra é um costume. E a gente também, no âmbito institucional, a gente segue regras. Né? E o produto educacional, o que é? Quem quer adentrar um mestrado profissional, ele tem que saber que ele vai fazer uma dissertação e, ao mesmo tempo, caminhar junto fazendo um produto educacional. E o que poderia ser esse produto educacional? Então, ele pode ser uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição, pode ser um curso de formação e outros. A dissertação, no caso mestrado, você vai desenvolver uma dissertação, no caso de doutorado, você vai desenvolver uma tese. Então, no caso, a dissertação barra tese, ela deve ter uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto educacional respaldado no referencial teórico-metodológico escolhido. Então, que referencial teórico-metodológico a gente escolhe para as nossas pesquisas no GPLIMAC? Por exemplo, a professora Salete, ela vai para a linha de tecnologias assistivas ou inclusão. A professora Simone, estou dando um exemplo, vai para a linha de práticas culturais, no âmbito da formação de professores. E com isso, a gente se sustenta por um referencial teórico. E que referencial teórico é esse? Pode passar. Então, o nosso referencial teórico, ele é sustentado em cima de dois filósofos, gente, que é o Wittgenstein e o Derrida. O Wittgenstein, no que tange à terapia, de ampliar nossa visão do que seriam as matemáticas em usos, e o Derrida na forma de apresentação do nosso texto. Por isso, um dos conceitos fortes que a gente utiliza de Derrida é a desconstrução, que um texto ele se apresenta ao sujeito de diversas maneiras, cada um constrói o seu próprio texto. Então, os meus orientandos, eles têm autonomia de construir seu próprio texto e apresentar o seu próprio texto à sua maneira, dentro da filosofia de Wittgenstein, com a epistemologia dos usos, e dentro da desconstrução de Derrida, onde eu apresento o texto em forma descritiva, através de narrativas, que pode vir de duas maneiras. Ou você descreve ele como um todo, ou você pode apresentar esse texto através de diálogos ficcionais, através de jogos cênicos, como se fosse uma cena de novela. Né? Em sessões que a gente chama de sessões, e como se fosse, cada sessão seria um capítulo da nossa novela, diariamente, como a gente tivesse em sala de aula. E você de pesquisa desenvolvidas pelo integrante do projeto institucional denominado Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagens, Práticas Culturais e Ensino de Matemática e Ciências, que sustenta as pesquisas realizadas no grupo. O que eu quero colocar aí? Pode passar. No primeiro momento, a gente criou um projeto institucional a partir de 2017, né, que veio até 2022, trazendo o mesmo nome do grupo institucional. A partir de 2022, o nosso projeto institucional, ele recebe outro nome, né? Que são as práticas culturais desenvolvidas pelo grupo de pesquisa GPLIMAC. E aí, a abordagem de pesquisa do grupo se sustenta em quê? Em duas coisas importantes. Centra-se na linguagem como atividade. A matemática ou qualquer ciência é uma linguagem,
mas ela é uma linguagem para nós significada no uso em atividade, no conceito com significado em jogos de linguagem. Diante disso, se faz remissões a Wittgenstein, a ideia de significado como uso. Então, quero saber como o aluno usa o conceito de potenciação, conceito de radiciação, por exemplo, utilizando as metodologias de ensino que ele aprende no decorrer do curso, ou seja, através de um jogo, ou seja, através de um software educacional, criando estratégias próprias da cultura escolar ou a cultura de onde ele vem. E aí essa foto é importante porque eu tenho 2 grupos aí envolvidos. Esse emaranhado que vocês veem do lado esquerdo é o grupo Fala, né, que é da Unicamp. O grupo Fala da Unicamp eu conheci em 2012, né, quando eu iniciei o meu processo de doutoramento. E o GPLIMAR que a gente criou em 2017 após o doutoramento, né, guardando semelhanças de família, que é um termo usado por Wittgenstein. Vou fazer uma outra interpretação aqui com vocês. Eu e Salete temos semelhanças de família, na cor dos olhos, na cor do cabelo, mas nós não somos iguais, né? A gente tem semelhanças de família na forma de produzir conhecimento. Da mesma forma, o GPLIMAC, ele guarda semelhanças de família nos rastros do grupo Fala da Unicamp. Pode passar essa tela. E aí, aqui é o foco da questão, né? Quando a gente trabalha com pesquisas, a gente fala em metodologia de pesquisa. Qual caminho que eu vou seguir em uma pesquisa? Como nós nos embasamos em teorias pós-estruturalistas, em vez de falar em metodologia, a gente fala em atitude metódica. E que atitude metódica é essa? Terapêutica. A gente une as 2 significações dos 2 filósofos. É uma atitude metódica terapêutico-desconstrucionista. Terapêutico de terapia, né, que é sustentada por Wittgenstein, que é esse que está à nossa esquerda, e a desconstrução é sustentada por Derrida, que é este que está à nossa direita. Mas eu vou agora abreviar o nome dele. Em vez de falar Wittgenstein, eu vou falar Witt. Mas o que o Witt nos fala? Né? Em que essa atitude vem contribuir nas nossas pesquisas? No que tange a enxergar as várias matemáticas que são constituídas nos seus mais diversos usos nas práticas escolares, ou eu posso acrescentar, ou não escolares. No caso, as práticas formalizadas e as não formalizadas. E Wittgenstein nos diz, aí, e Derrida, na desconstrução de definições únicas e essencialistas, permitindo, assim, a ampliação de conceitos. Derrida é um filósofo muito conhecido como filósofo das fendas. Sempre que eu digo algo de um texto, sempre existe algo que ainda está por vir. Então, sempre quando você está discutindo entre os pesquisadores, eles vêm, isso está certo. Aí o outro vem, não, está errado. Um sustenta a parte certa, o outro sustenta errado. Mas tem uns que ficam no meio a meio. Não está certo e nem está errado. E cada um justifica a sua maneira. Então, o Derrida, ele nos coloca a desconstruir também o nosso texto com outras ideias, fazendo enxertias textuais em que, num determinado texto, ele tem um significado, e eu, quando pego aquela citação daquele texto e jogo em um outro texto, ela assume uma nova conotação, numa outra ideia que eu esteja discutindo. Então, é por isso que ele é conhecido como o autor das fendas. Sempre existe algo que ainda está por vir, que ainda pode ser dito em um texto. Ele nunca está
acabado. E aí, essa atitude metódica, ter esse nome composto terapêutico desconstrucionista, é bom ficar claro que não é um termo dito pelos filósofos Wittgenstein e Derrida. Esse termo foi construído pelo Grupo Fala da Unicamp, né, quando começou a desenvolver pesquisas, né, com estudantes de pós-graduação, né, em seus doutoramentos, fazendo dissertações e teses, no caso, dissertação de mestrado e tese de doutorado, que sustentavam por essa terapia desconstrucionista. E o que eles nos colocam, né? Ora, por que eu devo construir, escrever um projeto de pesquisa todo em caixinhas? Né? O que a gente está acostumado, né? Quando a gente estuda a metodologia da pesquisa? Eu tenho que fazer um capítulo do referencial teórico. Eu tenho que fazer um estado da arte, que eu não gosto de usar isso. Para mim, estado da arte é uma metodologia de pesquisa. Eu faço uma revisão de literatura num tempo determinado, né? E a partir dessa revisão de literatura, o meu olhar vai ser para pesquisadores que sustentam essa atitude metódica terapêutico desconstrucionista, para me ver que pesquisas eles desenvolvem e como eles fazem esses jogos de cenas, os jogos de linguagem, como eles vão narrando as suas práticas em suas pesquisas. Então, a minha orientadora foi a Ana Regina Moura, né, que é essa que está embaixo do Wittgenstein, e o outro colega pesquisador do Grupo Fala é o professor Antônio Miguel, que é esse que está à direita. Então, ambos foram os precursores do Grupo Fala. Hoje, os dois já fizeram o seu texto de livre docência, defenderam em 2015, já são aposentados da Unicamp. A professora Lana não consegue ficar quieta, já foi para outra universidade, a Unicelma. O professor Miguel, atualmente foi vovô, né? Então, ele está mais quietinho e tentando largar um pouco o âmbito de muito trabalho na pós-graduação. E passou já o Grupo Fala, os dois, para outros dois colegas. Mas, para nós, em 2012, eles foram os precursores, eles continuam na caminhada com a gente, inclusive em WhatsApp, fazendo parte das nossas defesas no mestrado profissional. Então, a terapia desconstrucionista, ela nos permite esclarecer os diferentes modos de ver e significar as práticas indisciplinares, constituídas nas diversas formas de vida. Eita, práticas indisciplinares, outro termo que eu nunca ouvi falar, não é prática bagunceira, não. Não é que não tem disciplina, ela é uma prática que não é desenvolvida na forma que a gente é acostumado. Por isso o nome indisciplinar. Ela sai do formato de prática que a gente está acostumada, toda estruturadinha. E ela vem para um outro formato, onde o trabalho colaborativo, onde o trabalho em grupo, ele passa a ser importante na formação do professor e o aluno passa a ter voz para a gente significar no uso a forma que ele entende a matemática. O cerne da questão não é apontar um único caminho, mas mostrar que a educação matemática se constitui de outras formas que não somente aquela instituída escolarmente. Então, quando a gente traz a desconstrução e a terapia, é no sentido de dizer, existem outras formas de fazer pesquisa. Professor, pesquisador, não só existe esse modelo de ensinar,
que é o modelo ocidental que nós temos no currículo, que nós temos no nosso livro. Existem outras formas de avaliar sem ser por prova. Ei, não pense, veja, você tem um aluno autista, como você vai incluir? Tire a prova dele, mostre uma outra forma, crie uma estratégia que ele responda a você a forma que ele compreende aquele conteúdo. Né? Então, é essas matemáticas em usos que a gente sustenta em nossa pesquisa. Tem um modelo? Não, é um outro modelo. O pesquisador vai criando no momento da pesquisa, porque cada ser humano ele é único. Mesmo eu e Salete semos gêmeas, nós somos únicas. Cada uma sustenta uma teoria e sustenta uma tese de como instruir seus orientandos no que concerne à pesquisa acadêmica. Pode passar. Eu estou controlando o tempo também, tá? E aí, como desenvolver produtos com o uso da terapia wittgensteiniana? E aí vem, praticar a terapia filosófica wittgensteiniana implica em não buscar uma essência, um único sentido da matemática escolar. Ora, a matemática escolar é importante, a forma de se dar aula tradicional é importante? É, mas ela não é a única forma. Ela pode fazer sentido para uns, mas para outros não. Já com a prática da desconstrução, nós não simplesmente rejeitamos um sistema conceitual de significados, mas o problematizamos a partir de dentro, ao trazer para dentro possibilidades de significação que haviam sido deixadas fora do sistema, isto é, colocando lado a lado o reconhecido e o não reconhecido, ou seja, a matemática escolar e a matemática do dia a dia, por exemplo, o aceito e o rejeitado. O aceito é a matemática de Newton, o rejeitado, a matemática indígena, por exemplo. Ou seja, a matemática escolar e a matemática praticada fora da escola, por diferentes grupos culturais. Dessa forma, procuramos perceber a matemática de outra maneira, em que é na ação que se descobre o verdadeiro significado do conceito. E aqui eu abro um parêntese para falar um pouco da pesquisa do Jeconias, que se encontra aí presente. Jeconias, você pode abrir a tela para que as pessoas lhe conheçam. Então, o Jeconias está defendendo, né, o seu texto, o seu produto. Dia 15, vocês estão convidados às 8h30 pelo Meet, né? E ele está falando sobre as práticas sustentadas pelos profissionais do RU, né? Sejam eles nutricionista, sejam eles cozinheiro, sejam eles o ajudante de cozinha. E aí, o Jeconias, com toda a sua autonomia, com toda a sua vivência dentro do RU, no momento do café, no momento do almoço, no momento da janta, né? Lá vendo as pessoas fazendo a comida, como é que eles sustentam, né? Para colocar 2.100 pessoas para se alimentarem, que estratégias eles utilizam, que matemáticas eles jogam lá, jogando o jogo, fazendo a comida. O Jeconias vai falar isso na sexta-feira pela manhã. Eu não vou deixar ele falar hoje para ele não vender o peixe antes do tempo. Ele vai vender o peixe sexta-feira, às 8h30 da manhã, e vocês estão convidados a participar da defesa do Jeconias, né? E nada mais do que ele para saber o caminho da pesquisa dele, as angústias que ele viveu, né? Como ele traz os problemas de pesquisa, o objetivo de pesquisa e como isso vai se desvelando a ele, né? Então, ele vai falar isso na sexta-feira de manhã. Obrigada, Jeconias. Pode passar. E aí? Produtos educacionais na área de ensino da CAPES. O que há além da forma? Né? E aí eu chamo mesmo a atenção de um texto que a gente leu, é justamente
instigando as pessoas, porque às vezes elas se preocupam muito com as regras, com as formalizações, e não se preocupam com o essencial, que é o aprendizado. O que mais vale para o pesquisador, o processo ou o produto? Né? Eu, particularmente, eu digo que o produto é muito importante, mas o processo que ele tem durante a caminhada de 2 anos para desenvolver o produto é muito mais gratificante para ele, de ensinamentos, de aprendizados, do que o produto final. Dou um exemplo. O Wittgenstein produziu 2 obras. Uma em vida, que é o Tratados Lógicos Filosóficos, em que a matemática para ele era um sistema da lógica formalizada, era cálculo puro, né? Onde tudo era sustentado pela lógica. E aí, quando ele passa a trabalhar nas escolas rurais, ele percebe que aquela prática formal não funcionava nas escolas rurais. O que ele faz? Rasga a sua tese. Ele rasgou a sua tese. E ele pega outros filósofos, que quem sustentava a teoria do que chama primeiro Wittgenstein com Tratados, eram muito baseados na teoria de Russell. Então, o que ele faz? Ele simplesmente viu que naquela forma de vida que ele estava atuando do dia a dia, aquele livro não funcionava. Então, ele passou a significar a matemática nos usos em atividades, com aquela forma de vida. E aí, eu digo assim, infelizmente que a obra, né, que foi escrita em forma de aforismo, ele não publicou. Os escritos foram publicados após a morte dele. E aí eu trago aqui, qual é o produto, quando a gente entra, né, na disciplina de metodologia, por exemplo, a gente tem a mania de perguntar assim para os nossos alunos lá na primeira aula. Mas qual é o produto educacional da tua pesquisa? E aqui eu gostei desse texto, que ele nos leva a refletir se realmente é essa pergunta que a gente tem que fazer. Talvez essa pergunta deve ser remodelada para algo um pouco mais extenso, algo do tipo, em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará, como ele fará essa abordagem, como ele deve ser utilizado, como ele será apresentado, como ele será organizado. E, para completar, quais serão os referenciais teóricos que subsidiarão sua elaboração? Observe que eu não estou atrás do que é e nem do porquê, mas como se dá. Isso é um dos pontos chaves da terapia wittgensteiniana. Ela não é uma teoria, a terapia não é prescritiva, ela não é verificacionista, de causa e efeito, de eu levantar uma hipótese e provar aquela hipótese. Eu não quero provar nada. E um dos aforismos do livro de investigações, ele diz assim, o filósofo deixa tudo como está, inclusive a matemática, para que aquela forma de vida que está jogando o jogo, que ela é sustentada como um jogo de linguagem, signifique-a no uso em atividade. Pode passar. E qual foi o ponto de partida? Pode dar um clique que aí vai aparecer o que está escrito aí. Então, os produtos educacionais do MPSim partem da minha tese de doutoramento, né, que eu concluí em dezembro de 2016, defendi na Universidade Federal do Acre, no anfiteatro, não, no local onde tem as defesas do mestrado, uma sala ampla, né, eu tinha na época, olha, as memórias são importantíssimas para quem quer fazer pesquisa histórica, tinham 79 pessoas presentes, infelizmente eu não tirei a foto,
Eu não tenho uma foto do momento da minha defesa. Mas o importante é o registro que ficou nas minhas memórias. E o quanto a gente vem significando a partir dessas práticas com usos, olha, usos da matemática feitos em prática de enigmas. A gente defendeu as práticas do Novis Fora, que também era utilizada pelos comerciantes na década de 70 e 80. Se você ver aí embaixo, tem um senhor com uma pelanca de borracha, é meu pai, ele ainda é vivo, e ele sempre sustentava a matemática como uma prática cultural, mesmo ele não sabendo. Né? Então, a matemática dele, com o uso do Novis Fora, foi criado por ele mesmo. Não tem no livro didático. Ele criou a própria regra dele na sua prática do comércio. Né? Com os comerciantes, num caderno, que a gente chamava de borrador, onde ele anotava o que era vendido, e aí, no final do mês, quando as pessoas viam pagar, né? Quando recebiam o seu salário, viam pagar, ele somava tudinho e tirava a prova dos 9. Mas da forma dele, não como tem no final da tabuadinha, quem tem aquela tabuadinha, ou no livro da Watanabe, né, que ela traz um livro falando sobre Novis Fora, não é no contexto de nenhum desses dois livros, é no contexto da prática cultural dele, e isso eu trago na minha tese, a forma que ele calculava. E aí, nós tínhamos também, com os alunos de licenciatura, um aluno que trabalhava na FUNAI, e ele passava um mês na aldeia. Aí dizia, estou reprovado. Não, se eu sustento uma tese que o aluno tem que aprender na forma de vida que ele está, e uma das formas de vida que ele sustentava no seu trabalho e tinha contato era indígena. Então, ele foi para a aldeia com um olhar de como produzir conhecimento matemático no âmbito da aldeia. Então, ele partiu com o primeiro presente que ele ganhou dos indígenas, que foi o arco e a flecha. E aí ele aprendeu o quê? Que com o arco e a flecha é particular de cada ser humano, é medido pela altura do ser humano. E ele, na época, tinha o CorelDRAW, ele traz isso, joga no Corel e vai trabalhar o quê? Com o uso da tecnologia, o conceito de setor circular. Outro momento, se você ver aí na imagem, por isso que eu digo que a imagem por si fala, ela remete a gente às lembranças do que a gente fez no processo de doutoral com as práticas matemáticas. Nós vemos uma indígena constituindo tecido a partir do algodão. Então, ele escolhe o algodão, do algodão eles vão fazendo a linha, e a partir daí elas utilizam esses utensílios, os instrumentos, para fazer a cusma, que é a vestimenta indígena. E em um outro momento, que eu acredito que a Tayane esteja aí, né? A Tayane foi sujeito da minha pesquisa, né, com o uso do QR Code. Na época, em 2012, o QR Code ele passou a se fazer presente, né, no final dos shampoos, aparecer nas embalagens de produtos no supermercado, a partir de 2010. A gente viu o QR Code. E eu, particularmente, foi num evento junto com o Salete do Ebrapem, que a capa da programação era um QR Code desse. Eu disse, que labirinto é esse? Para que serve isso? E nesse labirinto, lá, quando a gente posicionava o celular, tinha três aplicações excelentes. Um era o uso de fractais, o outro era uma conversa entre D'Ambrosio e o professor que é muito famoso, o Paulo Freire. O Paulo Freire, os dois, em conversa sobre o que seriam as matemáticas, que matemáticas eles sustentavam. Não sabiam eles que as matemáticas sustentadas por eles, mesmo eles não conhecendo Wittgenstein, tinham semelhança de família com Wittgenstein. Né, que eles sustentam, todos os dois, uma matemática mais humanizada, uma matemática advinda da prática social. Então, o D'Ambrosio era matemático,
mas ele passou a olhar para a matemática, respeitando também o que o cotidiano trazia para nós de matemática. Pode passar. E aí, ao terminar defendendo em 2016, eu não respirei, não deu tempo. Né? Antes de eu entregar minha versão final, eu já estava com um orientando do MP5, da turma de 2016. Ele já estava em um ano em percurso, e eu não tinha como, com o Wellington, que foi meu primeiro orientando, falar de toda a terapia em um ano para ele fazer uma dissertação totalmente terapêutico desconstrucionista. Então, o Wellington, ele traz a sua dissertação com uso e significado de materiais manipuláveis, régua transferidor e do software GeoGebra. Então, ele usa o material manipulável e joga no software. Né? Observe que são dois jogos de linguagem diferentes numa visão wittgensteiniana. É o jogo que é jogado com material manipulando, a gente manipulando a régua transferidor, e o outro jogo é o jogo da tecnologia. Como é que eu faço para passar isso para o software GeoGebra, para ele responder o que eu estou querendo nas soluções dos meus alunos? E ele traz como produto educacional, ele foi aprovado em 20 de abril de 2018. Né? Ele entrou na turma de 2016, março de 2016, e estava defendendo em abril de 2018. Professora Simone, desconstrucionista preferida de Wittgenstein, sou mesmo. Obrigada, Rocival. Então, o Wellington, ele traz um guia didático trazendo tanto o material manipulável defendido nos livros do Lorenzato, né, que o Lorenzato nos diz que a gente deve partir de onde o aluno está, assim como o D'Ambrosio, e a partir daí a gente construindo os conceitos matemáticos. Então, ele traz essas duas visões. Pode passar. Agora começou os produtos, viu, gente? Que a nossa amostra mesmo é isso aqui. Da turma de 2017, eu orientei 2 alunos, que foi o Bartô, hoje professor também da Secretaria de Educação. Ele parte de um problema físico e, a partir desse problema físico, ele vai mostrando passo a passo desse problema, como é que se constrói no GeoGebra. Observe a capa do produto educacional dele, como é significativo. Fala tudo do problema dele, né? Usa o significado de materiais manipuláveis do software GeoGebra na construção de conceitos na formação continuada do professor. Que conceitos ele quer construir? O conceito de semelhança de triângulos, de congruência. Então, ele traz também uma coletânea de práticas matemáticas com o uso da câmara escura e do software GeoGebra. Ou seja, quando eu pego uma caixa escura, faço um orifício e vou tentar olhar, né, o que eu vejo a partir disso, eu vejo a imagem invertida. Então, ele faz esse experimento na nossa disciplina de práticas culturais do mestrado e vem significando com os alunos da turma passo a passo, né, com o material concreto, e a partir daí ele joga no computador, explicando como é que se trabalha com esse problema no software GeoGebra. Observe que um dos conceitos que ele trabalha de Wittgenstein é o quê? O significado do uso, que a matemática é um jogo de linguagem. Tem um jogo na construção do artefato com material manipulável e tem um jogo na construção do problema no software GeoGebra. Pode passar. A outra orientanda é a Isnael, da turma de 2017. A Isnael foi uma situação bem boa, porque ela era, até o primeiro ano, ela foi orientada pela Salete. E quando ela veio fazer a disciplina de práticas culturais comigo, eu percebi que a Isnael tinha muito de Wittgenstein nela, mas ela não sabia. Aí a gente foi conversando, eu e a Salete, aí a Isnael ficou comigo para orientação. Porque o encontro com outro modo de ver o ensino da matemática?
porque a Isnaelle era totalmente positivista, né? Era aquela professora que ensinava a matemática conforme o livro escolar, de forma tradicional. E quando ela se encontra com a terapia wittgensteiniana e a desconstrução derridiana, ela diz, não, isso tem muito de mim. Por quê? Porque a Isnaelle, ela tinha uma capacidade muito grande de fazer poesia com o que ela via. Então, ela traz, né, o ambiente dela familiar, né, desde o roçado, a plantação da mandioca e todos os tipos de farinha que são feitos lá naquele local pela família dela, e traz isso como uma coletânea de atividades desse profissional. Primeiro, o pai dela, e depois os profissionais, que são os alunos da educação de jovens e adultos, ao qual ela dava aula. É por isso que a dissertação é intitulada O Encontro com Outro Modo de Ver o Ensino da Matemática, e ela resolve fazer uma coletânea de atividades práticas de mobilização de culturas matemáticas do agricultor na produção da farinha, aí era o pai dela, do pedreiro, que era aluno dela, da EJA, da costureira, que era aluna dela, da EJA, e também a avó dela, e da vendedora autônoma. Então, ela traz, nessa constituição da coletânea dela, poesias criadas por ela mesma e a problematização de situações de atividades possíveis de serem trabalhadas com esse corpus, com esses sujeitos que ela vivenciava, tanto na forma de vida da família, como no ambiente de trabalho, ela como professora da educação de jovens e adultos. Hoje a Isnaelle está no outro patamar. Ela está agora interessada em pesquisar sobre a inclusão, né? Porque ela acompanha alunos com autismo nas escolas, né? Que necessitam de uma educação especial. Pode passar. Aí chega em 2018. Né? Em 2017 também tem a Uiara. Eu não tirei daí, só para vocês compreenderem. A Uiara gostava muito da terapia, mas era orientada pela professora Salete. E a Uiara, ela, num desses nossos eventos lá na... Deixa eu só encostar aqui. Um desses nossos eventos lá no Encontro Nacional de Educação Matemática, em 2019, a Uiara encontrou um livro e me deu de presente. Esse livro é excelente. Que livro é esse? É uma conversa entre dois matemáticos, né, de forma dialogada, falando de neurociência. Só que eles criam um diálogo cênico entre eles, falando. E eu amei esse livro, né? Me ensinou muito, e eu ainda dizia assim, poxa, eu queria muito que essa moça fosse me orientando, mas eu não podia dizer isso para a professora Salete, né? Porque ela tinha muito da terapia, né, desconstrucionista, de escrever de forma terapêutica. E tem MacDonald que diz assim, narrar é um contar. E cada um conta a sua história, a sua maneira. Só que essa história são os momentos nossos de investigação nas nossas práticas diárias, que no caso a Uiara era professora, né? É professora, corrigindo. E aí ela traz, né, ela continua com a professora Salete, mas ela faz também uma pesquisa brilhante, né, sobre as dificuldades e potencialidades de uma estudante do 5º ano com descalculia, ou seja, com dificuldade de fazer cálculos. Neurociência, materiais didáticos e provas operatórias piagetianas. Então, quando ela traz provas operatórias piagetianas e os materiais didáticos com esse olhar para a neurociência, a provas operatórias piagetianas, o Piaget tem outra visão. Para Piaget, a aprendizagem está na mente, ou seja, o aluno
eu tenho de aguçar um subsussor para o aprendizado dele. Em que se diferencia do Wittgenstein? Que para Wittgenstein o aprendizado, a mente é uma das coisas, mas é mais amplo, está no corpo inteiro. Não é só na mente. Então, o Wittgenstein sustenta um aprendizado, significado no uso e aprendizado, mas no corpo inteiro, não só na mente. É essa a diferença entre a teoria piagetiana para a teoria wittgensteiniana. E o produto educacional da UIARA foi sobre descalculia, conhecer para intervir. Um título muito sugestivo, onde ela traz sugestões de atividades com a escala Cuisinnet, o jogo da trilha da adição e subtração, criado por ela, e as provas operatórias piagetianas como intervenções pedagógicas a um estudante do 5º ano com descalculia. Então, ela vai estudar essas provas, né, operatórias segundo Piaget, para aplicar com esse estudante. E aí, só o pesquisador sabe o quão importante é ver o aluno aprendendo, né, quando ele faz uso da teoria. Né, a professora Salete está aí, se quiser falar mais alguma coisa, eu vou lhe dar abertura, professora, para a senhora falar um pouco. Tá aí, Salete? Acho que não. Passa para o outro já. E aí a gente continua. Estou mesmo, não sei se tu está me ouvindo. Agora eu estou. Está me ouvindo? Estou, pode falar. Tá, não. Está ouvindo, Simone? Sim, sim. Mas, assim, o trabalho com descalculia, aproveitando os presentes, foi um trabalho muito singular. O grau de dificuldade entre uma criança com descalculia e uma sem descalculia na mesma série e mesma idade. E aí essa pesquisa, ela ganhou um prêmio nacional porque nós conseguimos, com a ajuda dos professores da sala de recurso e professora da sala de aula, juntamente com a pesquisa da UIARA, ter um avanço com essa criança, eu não vou dizer no mesmo níveis que os demais da escola, né? Mas ele passou de ano, no 5º ano, nessa época, o Renan, com esse auxílio, e a escola percebeu o grau de importância entre a aproximação dos professores da sala de aula regular, dos professores especialistas da educação especial. É só isso, professora Simone, que eu sei que tem muita pesquisa para a senhora mostrar, porque já são 15 horas, tá? Beijo, obrigada aí pela parte. Obrigada. Então, continuando, gente, a gente vem com 5 orientandos de 2018, só para vocês saberem quantas pesquisas ainda faltam. Acho que são 5 de 2018, 5 de 2019, 2 de 2020, 2 de 2021 e 5 de 2022. Né? Mas de 2022, a gente só vai mostrar uma das 5 que já foi defendida. Então, a gente traz a pesquisa do Mário Sérgio, que é percorrendo o uso e significado da tabuada interativa em momentos de práticas escolares de mobilização de cultura matemática. Então, essa pesquisa, ela foi concluída no dia 14 de junho de 2019, né? Ele também, né, ele publicou o livro, né, essa primeira imagem aí é o livro da tabuada interativa. A tabuada interativa é esse protótipo que está na capa do livro, laranjada. E o que diferencia esse protótipo da tabuada? É que a gente inverte, né? A gente, quando vai multiplicar, a gente primeiro põe o multiplicando e o multiplicador, né, os dois fatores, para gerar o produto. A gente inverteu para poder praticar terapia. A gente colocou primeiro o produto, para depois igual, para ir procurar os fatores. Ora, quando eu mudo isso, vem uma série de possibilidades de significações. Aí a gente traz, ora, o 36, de quantas formas diferentes eu posso multiplicar por um fator de 2 números? 1 vezes 36, 2 vezes 18, 3 vezes 2, 4 vezes 9, 6 vezes 6, 9 vezes... Aí vem o processo agora, invertendo as ordens.
E aí a gente começa a perceber, a partir daí, 6 vezes 6, né? O que é um quadrado perfeito, o que é ordem crescente, o que é ordem decrescente, múltiplos, divisores. Então, a partir da tabuada, a gente sai problematizando várias questões que é sustentada somente com essa inversão dos fatores na tabuada, né? Então, o produto educacional dele, que ele joga no MPC, é um conjunto de práticas escolares de cultura matemática, mas na Educapes ele joga o protótipo, né? Porque o protótipo também é um produto educacional. E aí, se você olhar essa capa do produto, ele é muito significativo porque é uma cajarana. E ele plantava cajarana, fazia produção dessas mini cajaranas, né? E foi o primeiro presente que eu ganhei, foi uma cajarana dessa. Eu falei, então essa foto vai ter que sair, a gente vai fazer um jogo de cena com a cajarana, onde nas folhas tem os produtos, mas tem que ser sustentada pelas raízes. E aí a gente saiu dando vida em cima da cajarana e faz um diálogo ficcional na apresentação do produto educacional dele sobre isso. Pode passar. Aí nós vemos com a pesquisa da Damiana, arte de fazer e modos de usar práticas culturais indígenas no Quecoí em contextos formativos. Então, o produto educacional dela é uma coletânea lúdica de práticas culturais existindo no Quecoí, arte, expressão e conhecimentos. Isso é um dos produtos. Mas ela traz momentos de aplicação com aluno cego. Ela traz momentos de aplicação, que ela cria uma mandala com as brincadeiras no Quecoí, e a partir daí, como essa linguagem no Quecoí, da brincadeira toda na linguagem dele, poderia ser significada na formação inicial de professor através da prática de ensino. E ela traz isso na sala de aula, e os alunos começam a significar essa história, né, das brincadeiras no Quecoís, trazendo a matemática formalizada para o ensino de geometria. Então, ela produz o livro do primeiro momento dela, desde a aldeia, né, e para nesse segundo momento para falar dessas práticas culturais que é sustentada nesse produto educacional que está no link do MPC, tá? No repositório do MPC. Pode passar. O Tássio. Eu esqueci de falar, gente. O Mário hoje se encontra o da Tabuada Interativa, fazendo o nosso doutorado em educação, tá? O Tássio acabou de passar no doutorado em educação matemática na Universidade de Campo Grande, e eu fiquei muito feliz, e ele também, ontem ele me ligou, a gente conversou um pouco, ele está embarcando, ele está em viagem justamente esse horário, porque amanhã ele já entra com atividades, com aulas no doutorado, e ele continua também com a dissertação sustentada pela terapia wittgensteiniana, porque o orientador dele trabalha com o segundo Wittgenstein. Então, eu fiquei muito feliz, ele também, e eu já passei para ele o livro do Wittgenstein, publicado em 2022, que tem a versão bilíngue, né? É um e-book que você baixa, digital, né? Que tem a língua em alemão e foi traduzida também para o português. Então, a gente obteve esse livro nesse curso que a gente fez, eu junto com os meus orientantes, Tayane, Jeconias e outros que se fazem aqui presente, que a gente fez no segundo semestre de 2003, um curso de 6 meses com a Unicamp, né? E a gente traz esse livro, esse e-book digital do alemão para o português. Então, o Tássio, ele fica 6 meses comigo numa disciplina prática de ensino 1, e através da disciplina, a gente dá toda a disciplina de forma wittgensteiniana. Elaborando grupos, a gente lança o tema do Tangram e cada grupo vai trabalhar uma forma diferente de fazer práticas matemáticas com o do Tangram, usando jogos, usando contação de histórias. Observe que aí, com o Tangram, a gente
nessa primeira tela à esquerda, a gente tem uma demonstração do que seria o quê? Quem consegue dizer o que seria aqui? Observe em amarelo, a gente tem um triângulo retângulo, e a gente está provando que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, só com a construção com material manipulado. E aqui a gente estuda, nesse último, a questão de semelhanças, né? Essas figuras, elas são semelhantes ou são congruentes? E outras coisas que a gente traz, inclusive a eleição política, né, para ver o percentual de votantes, e a gente traz com o uso do Tangram para falar de política também. Pode passar. Quero deixar registrado meus parabéns aqui para o Tássio, que ele passou em primeiro lugar em ações afirmativas e em terceiro lugar em ampla concorrência no doutorado em Educação Matemática na Universidade de Campo Grande. E nós trazemos também o outro trabalho da Ivanilce, que é nossa funcionária da UFAC, também professora da EJA, né, da escola em Rio Branco. A Ivanilce, ela cria um protótipo de calculária, um software com a calculária, só que ela apresenta como produto educacional, que não deixa de ser 2 produtos também, a coletânea de atividades. A mesma coisa que o Mário. Só que como ela está na linha também de ensino e aprendizagem, ela apresentou a coletânea. Como recurso, se ela estivesse na linha de recursos e tecnologias, ela poderia apresentar a calculária como sendo o produto educacional dela. A calculária, a gente dispõe ela em HTML pelo WhatsApp, e o professor trabalha, né, problematizações com o uso de áreas de figuras planas na própria calculária, né, para calcular a área de figuras planas, na primeira opção, calculando a área de retângulos e quadrados, e na segunda opção, calculando a área de triângulos. É muito bacana o trabalho dela. Pode passar. Aí nós vemos com o trabalho da Jocilene. O da Jocilene, desde a graduação, a Jocilene sempre trabalhou comigo, desde o PIB, de iniciação científica, PIBIC, com jogos. Então, quando ela passa a ser professora da escola Fundação Bradesco, ela vai trabalhar também com jogos. Então, ela vem para o mestrado com a dissertação Modos de Fazer e Significar Práticas Escolares de Mobilização de Cultura Matemática em Contextos Formativos. Por que contextos formativos? Porque não é só num contexto que ela usa esse material. Ela usa com PIBidianos, ela usa na residência, ela usa com os alunos dela, e ela faz uma prática desde a UFAC até o Parque Chico Mendes. É isso que o produto educacional dela passa a ser intitulado Uma Viagem Terapêutica Desconstrucionista, as Práticas Matemáticas com Jogos da UFAC ao Parque Chico Mendes. Né? E essa mala de viagem é justamente a mala contendo os produtos educacionais, os jogos que ela produziu. Pode passar. Nós temos um outro, já estou na turma de 2019, viu, gente? Que é a dissertação da Andréia. Também ficou muito boa, e o contexto que ela trabalhou não foi fácil. Foi o contexto do ISE, né, no Instituto Socioeducativo, né, na terra das dobraduras. Então, este Instituto Socioeducativo, lá em Brasileia, onde ela fez a pesquisa, acho que foi Brasileia ou foi em Epitaciolândia, né? Ela levou essa ideia lá para o Instituto Socioeducativo, só que ela não poderia filmar, ela não poderia gravar, nada disso, né? Porque não pode. Mas ela criou situações com dobraduras e começou a narrar, né, que os alunos, eles preferiam dobrar papéis e fazer construções, né, que futuramente eles ganhavam dinheiro com essas construções que eles faziam para vender, e para que o ente querido deles, né, a família, começasse a olhá-lo de forma diferente, para ele se integrar na sociedade, né, através de dobraduras.
E uma coisa interessante nessa primeira foto, ela apresentando, você vê um campo de guerra, né? Uma coisa de guerra, né? E essa construção, ela traz no produto educacional dizendo quantos papéis ela precisou dobrar para construir esse coisinha de guerra aí, né? Esse carrinho de guerra. E o que isso significava para aquele aluno? Né? Então, o trabalho dela foi muito bonito, né? Ela, com dobraduras, traz a construção de histórias, ela traz o estudo de ângulos, ela traz o estudo de fração, ela traz o próprio Tangram sendo construído com dobraduras, e os artefatos que os alunos construíram para vender, né? E a partir dele, ela explorava situações matemáticas. Pode passar. Aí a gente traz o outro produto, que é muito interessante, né? Que é o da Conceição, que é uma viagem de táxi, frente à terapia desconstrucionista com o uso do objeto cultural ábaco em diferentes formas de vida. Então, essa viagem de táxi é porque elas vinham toda quinta e sexta de táxi para as aulas no mestrado. E aí ela vai contando essa história e ela vai constituindo uma coletânea de práticas com o uso do ábaco até criar o chamado Codiábaco, uma tabela que era possível ela trabalhar tanto a língua portuguesa como a nossa linguagem matemática. E ela trabalha com ábaco, os ábacos já existentes no ambiente familiar. Ela trabalha num curso de formação. Aqui você vê, nós temos uma aluna cega, né? Essa aluna passou no mestrado nessa turma de agora, é importante dizer isso, né, professora Salete? Ela está presente, tá, Simone? Né? Aí assistindo. Olha aí, olha, você está aqui. Como é seu nome? Põe a sua fotinha aí, para eu estou falando de você. É a Stephanie. É a Stephanie. Então, a Stephanie, ela tem esse caminhar, ela é pedagoga, está formada pela universidade, teve a professora Salete lá na banca dela, acho que a Salete, não sei, foi orientadora dela, Salete, do TCC. Isso mesmo, na pedagogia. Na pedagogia, e a Stephanie, olha, para você ver, sonhos você consegue. Né? Não foi a visão que impediu a Stephanie de ser graduada em pedagogia e não foi a visão que impediu a Stephanie de passar na seleção do mestrado agora da turma de 2023. Parabéns, Stephanie. Continue assim, que você vai ser uma excelente professora. E como pela própria visão que você não tem, você cabe muito bem eu dizer para você, a matemática é um jogo de linguagem, você aprende com seu corpo inteiro. Você é a pessoa mais importante, onde você tem que pegar no material para você aprender com esse material. E aí a gente traz a coletânea de atividades com o uso do objeto cultural ábaco, só que é engraçado porque a gente, quando está fazendo a pesquisa, a gente, quando termina, a gente quer rasgar tudo que fez e fazer de novo, para ressignificar de uma outra maneira. Por quê? A Conceição só vem entender que o produto dela não era o ábaco, porque o ábaco já era um produto, e sim as significações que ela fazia com o ábaco, quando eu digo o teu produto é o codiábaco. Porque a significação diferente que ela fez foi com a tabela do codiábaco, criando o codiábaco. Né? Por isso que o produto dela tem esse nome aí, ó, com o uso do objeto cultural ábaco, aí vem embaixo, do ábaco ao codiábaco, uma viagem repleta de significações com a epistemologia dos usos. Quando você ouvir essa palavra, epistemologia dos usos, que é conhecer pelo uso, lembre, é filosofia de Wittgenstein. Essa palavra epistemologia dos usos nos remete ao aprendizado pelo uso, o conhecer, episteme, conhecer, pelo uso em atividade. Pode passar. E nós chegamos na menina do QR Code,
que a Tayane que se faz aí presente. Eu acho que a Tayane podia falar essa parte. O que você acha, Tayane? Né? A Tayane traz o QR Code, um labirinto de práticas de culturas matemáticas na educação de jovens e adultos. EJA. Pode falar, Tayane, é com você. Mas tá tão bonito tu falando, e eu não tenho muita noção de tempo. Mas, ai, meu Deus. Boa tarde, gente. Faz um pouquinho, fala um pouquinho, aí eu continuo. O trabalho que a gente desenvolveu foi junto com a EJA. Na verdade, nós desenvolvemos em vários campos. A gente desenvolveu na EJA, nós desenvolvemos no ensino regular, numa escola piloto, onde eu era professora de campus de integração curricular, que é do novo ensino médio. Nós aplicamos no Viver Ciência, nós aplicamos em minicursos dentro de eventos na UFAC, nós aplicamos, eu, na verdade, fui, como é que a gente pode falar? Sujeito da minha pesquisa. Isso, eu fui sujeita aí a esses estudos, né? Tudo começou aí com a professora Simone na disciplina de estágio supervisionado, e ela me mostrou os QRs que ela tinha tido primeiro contato, e a partir daí a gente começou uma grande história, né? Meu primeiro artigo na graduação foi a partir disso, e daí eu levei para o mestrado. Mas nós fizemos várias aplicações em vários campos, com vários contextos, né? E é muito diverso, é muito diverso. E aí, dentro do nosso produto educacional, nós temos desde os manuais, os passo a passo, de como você baixar, de você instalar, de você manusear o QR Code no computador, no telefone. Oi, meu amor, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? E aí, até as práticas que a gente realizou em sala e fora dela, né? Então, o nosso produto ele está bem amplo, ele não se resumiu só ao ambiente escolar, foi bem mais além. E é isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, se interessar, tá bem diverso, tá bem colorido. E está bem significativo, né, Tayane? Então, ela Sim. significou mesmo no Viver Ciência, nos espaços fora da sala de aula, em contextos de gicana. Ela traz várias mobilizações, né, do QR Code, o que é legal, não é só usando a matemática acadêmica. Como você usa numa gicana, como ela usou no Viver Ciência, e como ela ajudou, né, os alunos do mestrado, né, a diminuir o quantitativo de páginas, né, da dissertação, porque ele incluía ali um vídeo do QR no meio da dissertação, ele incluía nas referências, né, o link de você baixar, por exemplo, a minha tese, na dissertação dela, tem lá o QR Code, né? Que quem quiser ler minha tese, só é clicar lá, baixa a minha tese. Então, e outros trabalhos com a terapia wittgensteiniana. Então, a Tayane, ela alavancou o uso do QR Code, aprofundou a partir da vivência dela como sujeito, comigo, na minha pesquisa doutoral. Né? Por isso que eu digo, a gente se faz em cima de rastros de outros rastros. Pode passar. 15 e 19, estou controlando o tempo. Aqui é a menina da alface, é muito engraçada a pesquisa da Suliane, né? A Suliane também, ela trabalha com práticas etnomatemáticas, né, onde ela faz práticas de cultivo de alface no ensino de matemáticas e ciências, olhares etnomatemáticos. Por quê? Ela cresce num ambiente onde se cultiva alface. Ela morava, que ela não mora mais, acho que ela não mora mais com o pai dela, numa chácara de plantação de alface. Então, desde a feira de ciências dela, menininha,
ela já falava de alface com olhar para a ciência, né? E quando ela chega no curso de matemática, já a partir do quinto período, né, quando ela começa a ter contato comigo nos estágios supervisionados, nas disciplinas de matemática, sociedade e práticas, eu digo, olhe para esse contexto para ensinar e aprender matemática. Né? E com isso ela foi constituindo a dissertação dela, que traz 2 movimentos, histórias em quadrinhos e, ao mesmo tempo, uma coletânea produzida pelas narrativas dos alunos dela. Né? Ela está na linha de recurso, ficou muito bom, né? Ela traz um pouco da história, trazendo o que é a etnomatemática, o que é a terapia wittgensteiniana. Esse grilinho aí é porque um personagem da minha tese era o grilo falante, né? No exame de qualificação, criaram um personagem que era o grilo falante. E eu sempre ficava nas madrugadas conversando com esse grilo falante. Aqui tem muito grilo aqui em casa. Então, um certo dia, e no dia da minha defesa, eu vi um grilo enorme, né? De rir mesmo. Menina, eu vi um grilo enorme. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo certo. Foi aquele mandado de Deus que diz, eu passei. Porque no dia da minha defesa, o grilo apareceu para mim. E o grilo era o personagem da minha dissertação, das minhas narrativas, que nas noites, eu passava a noite acordada produzindo, conversando com esse grilo. Né? E ele recebia nomes, que era o nome dos meus 3 filhos, Vanessa, Gabriel e Rafael. Eu saio constituindo essa narrativa, porque o momento da pesquisa, o momento, eu acho que mais difícil para todos nós pesquisadores, é o momento que está somente você com a sua dissertação e com o seu produto. O momento mais fácil é das disciplinas, todo mundo em conjunto. Mas você, sozinha, com o seu produto, com a sua dissertação, você passa por angústia, você pensa em desistir, você chora muito. Isso é normal com todos nós, gente. Simone, tu chorou? Chorei. Pensou em desistir? Pensei. Mas o meu grito dizia, jamais, você não vai desistir, você consegue. E a gente consegue mesmo. Então, ficou também um trabalho muito bom. Aqui, se vocês perguntassem para mim, Simone, qual o melhor trabalho? Não existe o melhor trabalho aqui. Aqui é a história de cada pesquisador, é a história de cada orientando comigo. E eu me emociono com a história de cada um e com a produção de cada um. Porque sai a cara deles. E nesse momento final, assim, a Tayane está aí para comprovar, eu sou muito perfeccionista. Quando ele diz, tá bom, eu digo não. Aí eu olho, não, tá faltando isso aqui, essa cor não tá boa, esse desenho não tá bom, isso aqui não tá bom, volta, faz isso aqui. Então, é um trabalho, assim, colaborativo de troca, de conversa, da gente chegar no meio termo e de dizer, não, aqui tá bom. Né? Aqui é o que tu quer, aqui é a sua cara. Então, eu sou muito chata mesmo nesse sentido, né, de procurar deixar o produto à cara do orientando, né, porque uma pesquisa é nossa, mas particularmente é dele. Continuando, pode passar. 15h24. Eita. Esse aqui foi no momento da pandemia, né, também, 2019, os alunos que estavam comigo em 2019, que eram 5, foi no momento que a gente pega o início da pandemia. Eu adentrei no mestrado em educação. Eu fiquei 2 anos no mestrado em educação. E orientei, peguei esse aluno com 1 ano também. A educação das relações étnico-raciais dos projetos pedagógicos curriculares do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Acre. O Alisson é excelente. Escreve magnificamente bem, mas nem todo mundo consegue praticar terapia, gente. Ele não conseguia fazer a terapia. Ele só consegue escrever em caixinhas, né? Ele só conseguia fazer referencial teórico separado de metodologia e metodologia separada de resultado e resultado e conclusão. E o que era muito forte? Porque ele era do grupo de pesquisa de história, e isso era como verdadeiro, que pesquisa só era daquela forma. Tu imagina, eu só tinha 1 ano para trabalhar com ele e tentar desconstruir isso nele no momento de pandemia de Covid-19. Não dava.
Então, o Alisson estava pirando e não conseguia me dizer que não conseguia escrever de forma terapêutica. Ainda bem que ele me disse 6 meses antes da defesa dele. Ele disse, Simone, eu não consigo. Eu falei, então vamos para outro formato. Não é o que você consegue? Você não vai deixar de ser mestre em educação por não praticar a terapia wittgensteiniana. Ainda mais que eu só te peguei, você só tem 1 ano. E você vai defender no prazo. E ele defendeu no dia 23 de agosto de 2021. Ele não sabia. Minha mãe estava entubada, que entubou dia 22 de agosto. E eu estava com Covid com a família inteira. Mas a gente não abriu mão da defesa do Alisson. E o Alisson se fez mestre nesse dia, 23 de agosto de 2021. E quem fez parte da banca dele foi a professora Carolina Tamayo, também que trabalha com a terapia. Então, foi uma apresentação muito bonita, né, sobre esse tema relações étnico-raciais, dentro dos projetos curriculares do curso de licenciatura em História. Vale a pena ler esse trabalho. E vale a pena ampliar as relações étnico-raciais com o olhar para a educação matemática. Nós não temos trabalho aqui nesse campo, né, como relações de gênero e outras coisas. Pode passar. Fiquei emocionada falando. A outra pesquisa, gente, é a do professor Itamar. Isso aqui eu não arrumei direitinho, mas ficou pequenininha, mas dá para falar. O Itamar também passou, agora, recentemente, no doutorado em educação, tá? Aqui da UFAC. E ele é da turma de 2020, e ele trabalhou comigo, ele é de ciências, mas ele queria trabalhar de forma terapêutica. Eu falei, não tem problema, eu tenho uma formação em graduação em ciências e matemática. E o meu doutoramento me dá suporte para trabalhar em educação, em ciências e matemática. Pode vir. E eu resolvi orientar o professor Itamar. O Itamar, ele tem muita formação em filosofia, então ele não tinha dificuldade de escrita, ele não tinha dificuldade de compreensão de Wittgenstein, de Derrida, então foi um texto que saiu muito fácil para ele. Então, ele traz a epistemologia dos usos entre rios e garapés, os saberes fazeres ribeirinhos produzidos na comunidade Floresta do Acre. Próxima nesse município próximo daqui, que é onde o Rocival mora também, o Rocival ainda está por aí. Então, ele traz, é Boca do Acre, gente, ele traz como produto educacional um plano de ação frente à Floresta Cast, o uso do podcast como instrumento pedagógico dos saberes fazeres ribeirinhos. Então, ficou um trabalho muito bom. Por quê? Porque, além dele utilizar os podcasts, ele participava das nossas aulas online no momento da Covid-19. E aí, eu trazia o Itamar para ele fazer a significação em ciências e, ao mesmo tempo, eu fazia significação matemática, e ele foi aprendendo matemática junto comigo, né? E aí ele traz os lambedores, eu acho que algum de vocês, eu acho que o Wesley, se eu não me engano, algum de vocês foi sujeito também na pesquisa dele, né? Participaram desses momentos. Eu sei que o Wesley, eu acho que foi um deles. Ele traz a questão dos chás, né? A questão da cestaria indígena, tudo em episódios de podcasts, né? Dentro do que ele chama de Floresta Cast, porque a pesquisa dele foi dentro da floresta. Pode passar. Chegamos em 2021, não, 2020 ainda. Os dois de 2020 foi o Itamar e o Robson. O Robson também foi no momento de Covid, né? Talvez alguns dos alunos aqui tenham sido sujeitos da pesquisa do Robson, né? Ele traz como produto educacional um caderno de práticas decoloniais matemáticas com uso do celular e do mural interativo Padlet, na mobilização de saberes na formação inicial de professores em tempos pandêmicos da Covid. Então, ficou muito bom esse trabalho dele. Os trabalhos desses meninos são magníficos, dá para ressignificar, produzir livro, produzir artigo, para jogar nas revistas. Eu precisava fazer essa organização, por quê? Porque depois que o aluno defende, é importante a produção dele durante esses 5 anos no mestrado, para o mestrado pontuar.
né? A produção é quadrienal. Então, a partir de agora que eles estão amadurecidos, Tayane, Rocival, Jeconias, que já vai defender, né, já está mais solidificada a teoria, é o momento que, firme a dissertação, agora eu vou atrás de escrever um texto para publicar em revistas indexadas quais A, ou A1, ou A2, ou A3, ou A4. As revistas indexadas quais B, eu publico no momento que eu estou conhecendo a teoria, no momento que eu estou fazendo a minha investigação. Quando eu termino, eu vou para qualizar. Mas se eu não fiz em nenhum, começa na B, depois vai para A. Mas eu sugiro que, após esse amadurecimento, você vá para qualizar. Já que, a partir do segundo semestre, teremos o doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Rede Sim, onde nós temos 5 vagas para esse doutorado. Um comigo, um com a professora Salete, uma com o professor Gilberto, uma com o professor Pierre e uma com o professor Igor. Então, nós temos esses 5 professores credenciados, como é a primeira turma, todos vão ter uma vaga. Então, estudem, façam um projeto bonito, publiquem, que ainda dá tempo, porque a publicação, a Tayane sabe disso, a publicação lhe leva à aprovação. Pode passar. E aí nós chegamos nos meninos, nos nossos colegas professores da turma de 2021, que é o Matsunaga, do IFAC, e o Anderson, da Secretaria de Educação. O Matsunaga trabalhou com o uso do software GeoGebra e de sólidos geométricos construídos com materiais de baixo custo, como jogos de linguagem no ensino de geometria espacial. Está vendo o título? Como jogos de linguagem. Jogos de linguagem já nos remete a Wittgenstein. Para ele, a matemática é um jogo de linguagem significado no uso. E ele traz como produto educacional, capa dele, aí, ó, à esquerda, embaixo da imagem dele, uma coletânea de práticas matemáticas significadas no uso do software GeoGebra de sólido geométrico construído com material de baixo custo, como jogos de linguagem no ensino de geometria espacial. Foi aprovada em junho de 2023. Né? Então, ele criou com os alunos do IFAC a maquete, né, dentro dos cursos técnicos do IFAC, né? E a partir daí o produto dele ficou excelente. Ele traz as atividades todas em jogos cênicos, né? E contando como foi feita a produção do material manipulável, com material de baixo custo, e ao mesmo tempo como ele foi jogando no GeoGebra. Então, ficou excelente o trabalho também do professor Matsunaga. Pode passar. Só faltam 2, tá, gente? O professor Anderson, ele traz quem não é, né, fissurado por Netflix. A pandemia deixou eu, particularmente, fissurada por Netflix. Eu não assisto mais novela, eu assisto séries. E aí, o menino, o Itamar, veio com Floresta Cast, né? E o Anderson veio com Gameflix. Por quê? Aí ele traz, né, episódios, pequenos episódios, como na Netflix, né, com esses usos do WordWall. E aí, a dissertação dele, modo de ver e significar o WordWall em práticas de formação de professores com o uso da gamificação na gramática de jogos, dos jogos de linguagem, em tempos de pandemia da Covid. Então, isso é a capa. A forma que ele significou usando, né, com o WordWall, usando a terapia desconstrucionista com os filósofos Wittgenstein e Derrida, a gente jogando para ver se sabia a teoria. Depois vem o WordWall e depois vem como foi produzida as práticas no momento da pandemia, a gente falando em prática indígena, os índios da região, como a gente foi fazendo. Esse material ainda não está no mestrado, tá? Lá no repositório do mestrado, o Anderson está terminando as correções para mim fazer leitura, para a gente jogar para a comunidade. Essa aqui ainda não está.
mas eu fiz questão de trazer porque ele já defendeu, esse material já está sendo confeccionado, corrigido para ir para a plataforma. Pode passar. E da turma de 2022, gente. O Rocival deve estar por aí ainda. A turma de 2022, a gente tem o professor Rocival, a professora Laiane já defendeu agora no início de março, eu não trouxe a dela aqui ainda, porque não deu tempo, peço até desculpas para a Laiane, mas se ela tiver aí, ela pode falar rapidinho da dissertação e do produto dela. E nós temos a professora Maria Antônia, com as experiências na residência pedagógica desde 2018, onde, na qualificação, a professora propôs para ela fazer uma história em quadrinhos, e a gente está amadurecendo essa ideia. Nós temos a professora Emily, com a matemática, a parte de matemática financeira vivenciada na Bíblia, né? Ela já qualificou também, a gente está fazendo o texto para defesa. Quem é que está faltando? Meu Deus do céu, se eu esquecer algum. Então, a Laiane Carruti, o Rocival, o Aprendizap, ele criou um tutorial Aprendizap para professor, gente. Ficou muito bom a dissertação e o produto dele, né? E aqui ele traz os modos de ver as matemáticas e usos como jogo de linguagem wittgensteiniano. E a gente traz também como um aprendizap é uma plataforma paga, onde você pega, né, geralmente planos de curso e materiais já quase todos prontos. A gente pegou um material que tinha erro. Propositalmente, o material tinha erro. Para mostrar que essas plataformas, né, nem sempre estão com materiais todos corretos, né? Então, a gente traz um material que tinha erro de matemática frente ao ensino de equação do segundo grau e sai narrando, né, como é que deveria ser resolvido e como é que deveria ser feito. E o Rocival manda isso para os administradores da plataforma. Então, ficou muito bom o produto e a dissertação dele. Aqui eu parabenizo o Rocival. O Rocival, ele apresentou também tempo recorde, né? Ele defendeu em junho de 2023, tá? Ele foi igual o Mário e a Damiana, que defenderam em 1 ano e meio, né, a dissertação. E não é fácil, gente, a gente fazer uma dissertação em um produto em 1 ano e meio. A Tayane sabe disso, que a Tayane e Suliane foram mães nesse momento, e como foi difícil, né, elas serem mães e, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo um produto educacional. Mas elas cumpriram de rocha. A Tayane defendeu um bebê recém-nascido. Assim, são mulheres guerreiras, e eu parabenizo a todos. Pode passar. E aqui a gente finaliza essa mostra de produtos educacionais, que eu só tenho que agradecer a esse grupo maravilhoso que tem trabalhado comigo, que tem me ensinado muito, que tal finalizarmos entrando nesse jogo. Eu fiz uma narrativa pequenininha entre eu e Wittgenstein. Eu gosto de conversar com ele. Ludwig Wittgenstein, sério, fala. Não pense, veja. Simone Bezerra corta. Vejo sim, mas prefiro que você responda. Wittgenstein vem para mim animado, só que ele não deu sorriso, não deu tempo de botar uma foto dele sorrindo. Vejo a matemática como um conjunto de jogos de linguagem significados no uso em momentos de atividades por diferentes formas de vida. Então, eu agradeço vocês a me ouvir, né, sobre esses produtos e dissertações que a gente vem desenvolvendo no âmbito do mestrado, no âmbito do grupo de pesquisa, no âmbito da residência, que eu nunca deixo de mostrar para os meus alunos no estágio, na prática, que teoria eu sustento, que terapia eu faço, que desconstrução eu faço, e convidando esses alunos em formação inicial a serem meus orientandos no mestrado, né? Mas com essa perspectiva de trabalhar uma matemática mais humanizada, significada no uso em momentos de atividades. E aqui eu convido vocês a não esquecerem que sexta-feira nós temos a defesa do Jeconias,
8h30. Nós temos também a Laiane, que já defendeu, que é da residência, vai estar apresentando em comunicação oral amanhã pela manhã, a produção dela do Kahoot, tá? Já está prontinha, ela só está no momento de correção. Nós temos a Maria Antônia com a produção de jogos e outras estratégias com a residência, já está em momento de construção, acho que até o meio do ano ela defende. A Emily com a matemática presente na Bíblia, no Novo Testamento, a matemática financeira. E eu acho que é isso. Os demais já defenderam. E nós temos o Marcelo, da turma de 2023, que ele produziu o vídeo do Benime, mas ele agora está desenvolvendo a investigação com Canva, que a gente pretende qualificar, se Deus quiser, até maio, né, desse ano de 2024. Então, eu agradeço a vocês, Cleilson por me ajudar nessa apresentação, Gustavo Braga por estar conosco aqui, nos ajudando nesse momento, e agora aquele momento de vocês abrirem, tirarem as fotos, e o que quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Pode falar, João Felipe, abre teu microfone. E vocês abram a tela para poder tirar aquela fotinha, tá bom? Obrigada, Carla. Oi, João. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Professora, como eu estou entrando agora e eu não tenho costume de assistir as outras apresentações, por exemplo, eu queria saber onde é que fica o link para mim acessar. Se vai ser online, se essas apresentações a gente tem que ir presencialmente. Nos trabalhos, né? Gustavo, tu pode passar aqui no link no chat? Tu tens aí fácil? Salete, tu tem? Ô, João, me dá um oi no WhatsApp que eu te mando o convite. Simone, eu tenho aqui o do João, a da Carla que está aqui, da Stephanie que está aqui. Eu tenho que pegar a relação do pessoal da turma de 2024 para poder fazer isso. O João, deixa eu lhe falar, o João é do nosso mestrado, entrando agora, né? Entrando agora. Então, vou fazer o seguinte, Salete, eu te passo a relação pelo WhatsApp, ou o próprio João, ele pode me dar um oi no WhatsApp, que eu posso passar para eles a programação de amanhã. Né? Amanhã é muito importante, nós vamos ter 7 salas de comunicações orais remotas, de 8 a meio-dia. Né? Aí tem que ver qual a sala vocês estão. Agora, uma orientação. Os meus orientando, nós temos 14 textos voltados à residência pedagógica. Pelo amor de Deus, é aqui que eu peço. Se unam, porque eu não tenho como estar em 6 salas ao mesmo tempo. O Geconia está com a apresentação no mesmo horário que eu estou falando, 10 e pouco. A primeira apresentação, que é a da Érica, eu tenho como estar na sala 1. Né? Mas depois eu tenho que correr para a minha sala. Eu não sei se a gente saindo fica fácil voltar para a sala, que eles estão pedindo para a gente entrar 10 minutos antes. Eu não sei se o João amanhã vai trabalhar em sala online de comunicação oral. Professora Simone, só um adendo. Nós temos aqui a Carla, que é da turma de 2024, a Stephanie, que estava por aqui, acho que ainda está, da turma de 2024, o João Felipe, da turma de 2024. A Carla é das ciências, tá? Do ensino de ciências, orientanda da Gaélica, o João do Itamar, a Stephanie minha. Estamos em 2023, a Dilaina poderia fazer esse Libras aí para a gente ver já um pouco. Mesmo, né, Li? Fazer a Dilaina trabalhar um pouco, né, Simone? Brincando. Mas assim, na sexta-feira. Não é brincando, não, é real, Dilaina. Aqui não é brincadeira, não. É no uso na prática. O produto educacional dela tem isso, é ela mesma também. Na sexta-feira, a defesa do Geconias está para que horário, Simone? 8h30? 8h30. Eu posso mandar um link no WhatsApp para ti e tu espalha. Não, eu tenho um convite. Me manda o link, porque lá no convite não é o link, é só o convite, que é melhor que eu espalhe sim. Tá bom? E hoje nós temos uma pergunta para você, professora Simone. Bora. Eu fiz uma pergunta que eu vou deixar o Gustavo, que ele que está aí no chat, ler. Mas eu vou ler aqui, ó. Qual
qual o caminho ou os caminhos, né, para a construção dos produtos educacionais frente às vivências de cada estudante desse, nas suas diferenças, né, para a cultura, vou dizer assim, para a cultura e realidade no seu local. Eu acho que primeira resposta é dizer que não existe um caminho, um único caminho. É tipo a lenda do Minotauro, né? O que o Teseu, né, fez para matar o Minotauro e sair do labirinto? Ele pegou o novelo de lã e descarrilhou e foi com esse novelo para dentro do labirinto. Por quê? Porque a linha marcava ele tinha como retornar. Então, cada um vai ter que encontrar o seu caminho à sua maneira. Essa foi de Teseu na lenda do Minotauro. Com meus estudantes, a primeira coisa que eu digo para eles, primeiro eles têm que se conhecerem, saber o que realmente eles querem, em que espaço formativo eles estão, que matemáticas eles sustentam, né? E o ponto de partida está aí. A revisão de literatura já tem aí 14 textos aproximados para eles lerem, né? Como revisão de literatura. Fora o referencial teórico metodológico. Mas uma coisa que eu digo para vocês é assim. Primeiro eu tenho que me encontrar com o meu tema e com o meu orientador. Tem que ter essa empatia, orientando e orientador, orientadora. Segundo, se alguém estiver comigo não ter essa empatia, peça para trocar. É o que eu digo, peça para trocar, para não ter problema. Eu acho que você tem que ter empatia, eu acho que orientação é coisa séria, o mestrado é sério, e desenvolver um produto e um texto dissertativo em 2 anos não é fácil, é duplo trabalho, mas é um trabalho que vem lado a lado, dissertação e produto, sabe? É como você estivesse dançando. Eu vou dizer dançando, eu não vou dizer uma valsa, mas dançando, eu vou dizer a dança do ventre, que é o que minha filha gosta. Vou testar ela, que ela está com 8 meses, eu vou ser vovó, estou muito emocionada. E a dança do ventre é a dança do espírito, da alma e de corpo inteiro. Então, você tem que dançar conforme a música, com a sua dissertação e com o seu produto educacional. Você tem que ter amor. É amor pela matemática, mas amor de forma humanizada. Seja ela tradicional, seja ela cotidiana, seja qual for a matemática que você sustenta. Mas cada forma de vida que você trabalha aprende de forma diferente. Não existe um modelo, existe os modelos. Cada um vai criar o seu, cada um vai criar o seu produto. O produto tem que sair a sua cara, com o aval do seu orientador, orientadora. Mas o produto não é do seu orientador, é de vocês dois. Tem que ter a alma dos dois, casando, espírito, alma e professores trabalhando junto. Essa cara do produto que eu sustento no mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, e essa matemática que eu sustento, humanizada, mas com compromisso. É uma matemática que a gente tem que olhar a forma de vida da educação básica, da escola, e dizer, eu posso mudar aquele aluno que não está incluído pelo meu produto educacional, e pela forma de tratá-lo, e pela forma de eu inseri-lo no contexto escolar, no contexto da sala de aula. Então, é isso que eu tenho como resposta para todos nós, professores, né, que a gente aprende, a gente ensina e a gente estuda diariamente. É igual médico. A gente forma médico, o professor forma todas as profissões, mas, primeiramente, ele se forma. E ele tem que se formar de corpo inteiro, com espírito e alma, e gostar do que ele faz. Porque se você não gosta do que faz, como você vai projetar uma matemática mais humana, uma matemática gostosa para o aluno, se você não gosta do que faz? Então, é isso que eu deixo como
diz como pensamento, né, para a gente nesse final de curso aqui, nessa manhã, e dizer que temos uma palestra política muito importante logo mais às 16h30, né, Gustavo? No anfiteatro, Isso. com a professora da Mônica CAPES. não dormiu não, hein, nessa manhã. Nós estamos de tarde já. É porque eu não sei mais o que é amanhã, não sei mais o que é tarde. Você me desculpe, porque o trabalho está demais nesse final de semestre, né? Mas eu estou feliz, né? A lista de presença, né? Tu já botou no chat? Como é que é? Vocês preenchem, enviam e já vai estar computada lá a presença. Cadê, meu Deus? Onde é que está aqui? Ah, tá. O formulário, né? Isso. Então, todo mundo, gente, por favor, cliquem nesse formulário, verifique se está o e-mail, tem que estar o e-mail que a gente se inscreveu, né? Isso. E agora que eu não sei se eu me inscrevi com e-mail institucional, vai dar Está problema? gravado, Simone, tu já faz parte. Ah, Não. tá bom. E no mais, é isso. Tá bom? Assinem a lista, abram as câmeras para a gente tirar a foto. Tu não encerra a sala agora, não. Dá 5 minutinhos, tá, Gustavo? Professora Simone, eu venho aqui agradecer em nome do mestrado o mini curso proposto no evento, né, pela sua iniciativa. Infelizmente, eu não consegui fazer junto contigo, porque a Simone tem 20 e poucas pesquisas. Eu também ia dar um tweet na cabeça de todo mundo, né? Mas, assim, legal ver a galera aqui do MP5, quem está entrando, o pessoal, olha, a Jo aí, que ficou comigo até meia-noite ontem, mais de meia-noite, Simone, eu queria te dizer para poder te dar um presente aí, né? Ai, que bom, olha. Abra as câmeras, gente, abra as câmeras para a gente fazer a foto. Gente, a professora Joslene, a professora de mão cheia de jogos, a mala dela está ficando pronta para me percorrer as práticas com ela. Aí dentro da UFAC, onde a gente tiver concurso sobre jogos. O Kennedy vai fazer o mestrado, Simone? Esse Wesley. Os meus residentes, Kennedy, Wesley, Adriel. Agora é hora de vender o peixe, né? Quem mais? Marcelo Moreira, o Emanuel, a Emanuele também, que foi, mas já terminou, a Emily. Não deixe de estudar, gente. Continue, ou seja, no mestrado em ensino de ciência e matemática, ou seja, no Profinat, não tem problema, mas se encontrem para continuar a qualificação de vocês. Eu estou muito feliz, eu recebi muitos presentes de Deus nesse mês de março, né? O Tássio ter passado no doutorado em educação matemática, né, que foi meu orientando no mestrado. Nós estamos com 2 lá da residência que já estão em doutoramento, que é o Gabriel e a Gabriela, o Samuel fazendo mestrado lá na UNB, que também foi residente. Desculpa se eu esquecer alguém, tá? Nós estamos com o Itamar no mestrado de educação, nós estamos com o Mário no mestrado, no doutorado, né? No doutorado em educação, o Mário e o Itamar no doutorado em educação da UFAC, o Tássio no doutorado, que inicia amanhã, em educação matemática da Universidade de Campo Grande. Então, assim, é muito gratificante. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É isso aí. E, no mais, é esse trabalho colaborativo. Ninguém se faz doutor e nem mestre sozinho. Não nos fazemos sozinhos. Né? Os alunos que estão comigo viram que a gente está todo tempo assim, e no final é conversando no WhatsApp, não tem hora, e liga e fala, mas é assim. Né? Abrir as câmeras, Simone, para eu pegar esse registro de vocês. Eliette Egressa está por aí. Eliette, a Manuela, Negreiros, a Carla, Sérgio, abre as câmeras, Marcelo. Vou fazer o print agora, hein, gente? Imagem. Vou fazer o print. 1, 2, 3, sorriam. Quem quiser pegar outros, vão pegando também. Eu peguei só uma por enquanto. Então, no mais é agradecer. Assinaram a lista.
E agora o importante, quem é de PIBID, corram para o anfiteatro. A gente que não é, professora Salete, se puder ir, vamos correr para o anfiteatro, porque agora a palestra é política. Né? Simone, amanhã eu tenho uma defesa, então eu vou pedir licença. Nós também, né, Jaconias? E você também é banca. Às 13h30. Só agradecer. E agora eu vou tomar um banho bem rapidinho e vou correr para o FAC.